profissionais e caminheiros, dirigentes e comunidade sempre alerta. Bem-vindos ao 38 à Conversa. Hoje vamos celebrar as festas de São Pedro na Póvoa de Varzim. Uma tradição que faz a cidade vibrar com música, luz e muita animação. Acreditamos que esta festa é uma oportunidade de mostrar o que há de melhor na nossa comunidade. Dedicação, espírito de equipa e alegria de viver. Fica connosco para conhecer histórias e emoções desta celebração especial. Temos a oportunidade de falar com um senhor que vive tudo isto de perto. Hoje, no nosso especial São Pedro, sentamos-nos à conversa com o Presidente dos Leões da Lapa, Pedro Casanova. Antes de mais, bem-vindo ao nosso podcast 38 à Conversa. Obrigada pelo convite. Houve algum motivo específico para ter aceito o nosso convite? Não, nenhum. Estou sempre disponível para falar sobre as festas de São Pedro, sobre a cidade, sobre o que quiserem que diga respeito à Póvoa. Estou sempre disponível, não tenho nenhum problema, nem nenhuma razão especial para isso. Vamos começar com uma pergunta assim um bocadinho difícil. O que dá mais trabalho? Planear a festa de São Pedro com um ano de antecedência ou juntar a malta da direção para uma reunião à hora marcada? Se calhar aí o único que mais culpado sou eu. Que normalmente eu marco uma hora e demoro e atraso-me sempre. Mas não, obviamente que é mais difícil planear São Pedro mesmo que seja com um ano de antecedência. Agora vamos ficar a conhecer um pouco o Presidente. Para quem não te conhece, quem é o Pedro Casanova? Pedro Casanova é um poveiro que já cá anda há uma série de anos, apaixonado essencialmente pela cidade, seja aqui na cidade em si, quer nas freguesias, até porque o meu pai é de Beiriz, muita da minha infância foi passada em Beiriz, minha mãe da Póvoa, por isso também as raízes na Póvoa, mas essencialmente alguém que sempre esteve ligado ao associativismo, primeiro como praticante de desporto e depois como dirigente associativo, quer como presidente do Leões da Lapa, quer anteriormente que estive ligado ao Unidos ao Varzim, extinto Unidos ao Varzim, durante alguns anos, e fui sempre alguém ligado ao que diz respeito à cultura, ao desporto da cidade, e isso é isso, sou eu. Não há muito mais para dizer. Durante a minha infância pratiquei futebol, joguei basquete, corri atletismo, e por incrível que pareça, sempre em instituições diferentes. Joguei futebol no Varzim, joguei basquete no Desportivo, corri atletismo pelo Beiriz, por isso... Era tudo um bocadinho de cada lado. Foi sempre assim. E, basicamente, aquilo que me pode caracterizar, que eu me defino é isto. Sou alguém que adora a cidade e essencialmente, o associativismo. Fora da associação, o que fazes a nível profissional? Olha, mais valia não fazer nada. Mas pronto, sou contabilista. Pois, não é uma profissão assim muito fácil, não é? Não é fácil, que o nosso maior problema é gerir os timings e os tempos que a lei nos impõe. E depois, mais um bocadinho também, acabamos por incorporar aquilo que é a associação, é o gerir pessoas. Exato. Gerir clientes, gerir timings, gerir aquilo que é obrigatório nós temos que fazer, mas que dependemos dos outros. E por isso é que se torna uma profissão de um desgaste enorme, mas foi aquilo que eu escolhi. Não foi sempre a minha área de formação é essa, mas durante muitos anos estive ligado essencialmente à área da gestão pura e simples, e só há 20 anos me dediquei de vez à contabilidade, quando decidi regressar à Póvoa, porque a minha vida sempre foi fora daqui. Daqui a um bocado vamos lá. Há algum talento teu que pouca gente conhece? Não. Algo que sejas muito bom a fazer? Não sou pessoa de talentos. Essencialmente sou uma pessoa que gosta de se desenrascar. Muito bem. Ou seja, eu não digo que não sei fazer as coisas. Se não tentar, não sei. E por isso muitas vezes arrisco a fazer e a tentar. Uma coisa garantido, que isso
já sei que alguém vai dizer, e por isso eu posso dizer já, cantar não é a minha praia. Pronto. Isso é garantido. Nem tento, porque senão vai correr E eu mal. sei que não dá para tentar Não, mesmo. não vale a pena. E nos tempos livres, o que te ajuda a desligar da azáfama das festas e das reuniões? Olha, gostava de ter tempos livres. Pois, Primeiro. realmente. Não é? Quando consigo ter alguns tempos livres do que diz respeito à associação, arranjo sempre qualquer coisa para fazer. Mais ou menos o quê? Depende. Passear? Depende. Não, sim, obviamente gosto de passear, gosto de conhecer, principalmente o que diz respeito ao nosso país, embora gosto muito também de estar fora, principalmente aqui em Espanha, é um sítio onde vou muitas vezes, até porque não posso me aventurar a ir para muitos sítios que não dê para ir de carro, porque senão não tenho companhia, tem que ser de carro. E por isso, basicamente entre Portugal, acho que não vou dizer que conheço o Portugal de um lado ou outro, não, porque ainda há sítios que ainda não fui, mas gostava de ir. Mas nos poucos tempos livres que tenho, sim, claro, gosto de passear, mas se me disser, vamos a um sítio qualquer ou vamos a fazer ali um churrasco em casa, eu prefiro fazer um churrasco em casa. É de churrasco então? Gosto mais. Do convívio? Gosto muito mais. Como era o Pedro em miúdo? Sempre foste ligado ao bairro, às festas e à associação? Não. Eu não de nascença não sou originário do Bairro Sul. Eu durante 18 anos vivi no coração do Bairro Norte, nunca o escondi, não tenho problema nenhum nisso. E há 30 anos, mais ou menos, mais coisa menos coisa, que vivo do lado de cada cidade. Do lado de cada da cidade. fronteira. E muita gente me tem confrontado com essa situação, principalmente logo nos primeiros anos em que eu assumi a presidência do Leões da Lapa, sendo eu de criança do bairro Norte, não, morador do bairro Norte. Sim, do morador. Como é que era possível estar? E eu dizia, são coisas muito simples e eu explico isso rapidamente. Eu morei 18 anos no Norte, é verdade, nunca o escondi. Nunca ninguém me convidou a fazer parte de nada que diga respeito à associação do Bairro Norte. Vim morar para o Sul e, passado pouco tempo de estar no Sul, convidaram-me para vir fazer parte da associação. Primeiro ligado ao desporto, no futebol, onde estive aqui há alguns anos como treinador desta casa. E depois, pronto, acabou por surgir a oportunidade imposta de ser presidente da associação, e vai, cá estou. Não podias recusar. Tem a ver com isto, agora nunca disse, nem digo que não morei do outro lado da cidade, morei, não tem problema nenhum, conheço muitas das pessoas que estão ali, que me conhecem a mim, mas a vida leva-nos a estas coisas, às vezes. Muitas vezes a gente escolhe as coisas, há outras vezes que não escolhemos, claro. E elas acontecem por naturalidade. E aqui foi claramente isto. Eu, como estive 18 anos aquele ano, nunca fiz parte de nada, ou melhor, fiz, por acaso, agora estava aqui a cometer uma gafe. Fiz parte do Rancho Palmeiro Infantil. Mas que não tem nada a ver com a Juventude Norte, nem com o Bairro Norte, mas por acaso era lá, não é? Fiz parte do Rancho Palmeiro Infantil, foi a única coisa, e depois quando vim para aqui, pronto, as pessoas convidaram-me para estar aqui na associação e acabei por ganhar o gosto e esta vontade de ajudar e de estar aqui, um bocadinho daquilo que falava anteriormente, que é o meu gosto pelo associativismo. Recordas-te a primeira vez que entraste nesta associação? Recordo-me. Que memórias guardas desses tempos? Recordo-me de entrar aqui pela primeira vez ligado ao futebol e ficar um bocadinho assustado porque as condições que a associação tinha eram muito, muito más, não é? Por exemplo, aqui por baixo, ligeiramente ao lado onde nós estamos, que é a entrada para trás. Nós todos os dias que entrávamos e saíamos era sempre a ver quando é que alguém ficava aqui de baixo. Meu Deus. Esta sala onde nós estamos, o telhado que está aqui por cima de nós estava 20 centímetros deste chão. Estava tudo a cair e aqui por baixo onde passava toda a gente. Sim, toda a gente, crianças, mais adultos, carros, carrinhas, passava tudo por ali. E lembro-me que das primeiras coisas que eu disse
a um dos diretores desta casa que me convidou na altura para vir para cá e disse: nós vamos conseguir passar ali sem aquilo nunca cair. E é verdade. Conseguiste. Mas aquilo acabou por cair um dia. Felizmente foi durante a noite, não aconteceu nada a ninguém, mas lembro-me perfeitamente que o primeiro comentário que eu tive foi exatamente esse, a preocupação que tinha ao passar ali por baixo. E agora cá estamos. E agora aqui estamos numa sala esta sala foi remodelada, feita praticamente novo em 2014, por isso já tenho quase 11 anos e agora consigo dizer que a associação, ainda com algum ajuste que precisamos fazer nos próximos anos, que eu espero que sejam brevemente, e acho que fica com condições de instalações para os próximos 40 anos, 50 anos. Se as pessoas estimarem aquilo que está, porque às vezes não é só o facto de fazermos, é preciso depois estimar e manter a manutenção disto é necessária. E realmente, anteriormente, a sede não tinha as condições que tem hoje. Há quanto tempo estás à frente dos Leões da Lapa? 14 anos, como presidente. E antes assumiste algum papel? Não, eu entrei para a associação para treinador de futebol, sénior. Estive 5 anos, talvez. 5 anos, 5, 6 anos como treinador. Entretanto, nos últimos 2 anos dessa fase, pediram-me para fazer parte da direção e, como já estava por aqui, estava ligado ao desporto, eu disse: não me importa, eu posso fazer parte da direção, mas numa condição. Eu só quero saber do futebol, não quero saber do resto. Nem das festas de São Pedro? Não, essas festas de São Pedro eu vivia fora da associação, não dentro da associação. E eu dizia muitas vezes que no primeiro ano de mandato de presidente eu andei à descoberta da sede, né? Porque eu só conhecia aquele caminho. Eu entrava no portão, entrava na sala de desporto, ia buscar a carrinha e saía outra vez. Não conhecia mais nada. Né? E o primeiro ano foi um bocadinho também à descoberta do que era as instalações da associação, porque eu também é o que eu digo, só conhecia aquele caminho e ponto final. E por isso foi também interessante, e este caminho ao fim de 14 anos, olhar para trás e dizer assim, realmente, quando aqui entrei pela primeira vez, hoje, eu achava que não estava a entrar no mesmo sítio, se fosse hoje. Mas foi isso. Depois, entretanto, nesse intermédio, lá conseguiram-me convencer, principalmente através da minha esposa, para ir na Rusga dos Casados, no São Pedro, e pronto, lá vai ter que ser, não é? Foi uma experiência diferente. Eu já não sabia o que era dançar, fosse o que fosse. Também Pé Chumbo é um espetáculo. Desde o tempo do rancho infantil pobreiro, quer dizer, que eu tinha 9 anos, 8 anos, 9 anos, quando fiz parte do rancho infantil pobreiro. Por isso, depois disso, nunca mais foi do rancho infantil para não me atrevi a pensar sequer em dizer que podia dançar. E pronto, e nesse ano, acho que foram 2 anos seguidos que acabámos por ir, acabei por fazer parte da Rusga dos Casados e pronto, olha, acontece, são percalços da vida que nos surgem. E o que te levou a aceitar este desafio de ser presidente de uma associação como os Leões da Lapa? Nada me levou. Pelo contrário, como disse há um bocadinho, foi um bocadinho imposto. Claro que consciente, lógico, mas não estava na minha conjuntura, nem na minha perspectiva de vida, alguma vez ser presidente da associação. Houve no ano, isto em 2012, a associação fazia 50 anos e o anterior presidente ia deixar por motivos profissionais e pronto, depois andaram ali um bocado de volta de mim, vários meses, tinha que ser, não, pá, não quero, até porque por razões óbvias, o que eu disse há um bocado, eu só conhecia aquela entrada e era um passo não achava que tivesse capacidade para assumir essa função, porque eu não conhecia o resto das abrangências da associação, e um célebre dia, uma história que a gente, principalmente eu e a Luísa, falámos muitas vezes sobre isso,
o então presidente chamou-nos um dia à noite aqui aos dois e sentou-nos ali na mesa de reuniões, ele no topo e nós um de cada lado, e disse, olha, como sabe, por motivos profissionais vou para fora, por isso a associação tem que ficar com alguém e as únicas pessoas que têm capacidade são vocês dois, agora entendam-se. E levantou-se e foi-se embora. E nós ficámos os dois, olharam para o outro. Eu mal conhecia a Luísa mal me conhecia a mim, a gente se calhar cruzou-se aí numa das entradas 1 ou 2 vezes, um pouco mais, e ficámos assim, os dois, olharam para o outro. Ao fim de algum tempo, e então? Diz ela, então nada. Eu disse, eu também não quero. Diz ela, eu também não quero. Pronto, então olha, vamos embora. Pronto. E depois, mas a associação faz 50 anos, já viste que é 50 anos, não ter direção, é uma coisa, é chato, é uma data marcante, eu não sei o quê. E disse, prontos, tu assumes a presidência e eu ajudo no que for preciso. Não, fazes o contrário, somos tu, e tivemos naquela coisa, ali ainda há algum tempo, assim, a trocar galhardetes, como costuma dizer, um e outro, até que pronto, chegou uma altura e disse, pronto, isto não vamos a lado nenhum, ok. Eu assumo, tens que ser o meu braço direito, porque tinha que me completar naquilo que eu não conhecia da associação, e acabou por ser assim, que assumi a presidência do Leões da Lapa. Não me arrependo, obviamente, não me arrependo ao dia de hoje, mas foi uma altura muito complicada, porque acabei por entrar, eu e a minha equipa na altura, efetivamente na associação, a um mês de preparar um aniversário de 50 anos, não é? E a 2 meses do São Pedro, que era outra coisa que eu achava muito bonito e não sei o quê, mas era do lado de fora, depois aqui dentro, pronto. E foi assim que acabei por aceitar e assumir o cargo de presidente e, olha, ao fim de 14 anos ainda aqui estou. E bem? Não tenho, como muita gente diz, ou gosta de dizer, que eu acho que muita gente diz só por dizer, não tenho pretensões de deixar de ser presidente nos próximos anos, enquanto me sentir bem, enquanto tiver a equipa de trabalho que tenho e, obviamente, enquanto os sócios o quiserem. Claro. Não tenho essa, como também não tinha quando assumi, também não tenho neste momento nenhuma pretensão de deixar de ser. Agora, como tudo na vida, há um princípio, um meio e um fim. Há um dia que vai terminar, como é óbvio, mas enquanto eu tiver a capacidade que tenho tido de estar com as pessoas, de ter a equipa de trabalho que tenho, que não posso pedir mais, principalmente ali o Carlos conhece bem também um bocadinho do que é a associação, e sabe que enquanto nós tivermos este grupo de pessoas, que todos não, mas de 2 em 2 anos a gente vai tentando sempre incorporar mais alguém novo. Ao longo desses 14 anos eu tive sempre esse cuidado de ir tendo atenção com aqueles mais novos que estão constantemente connosco, que estão connosco e que a gente vai se apercebendo que começam a ter maturidade, porque isto não é uma responsabilidade grande, e começam a ter alguma maturidade, alguma forma, algum gosto de estar e conseguir estar em grupo, e a gente vai os incorporando na direção da associação. E enquanto conseguir fazer isso, vou continuar a fazer, sem menosprezar e sem perder a noção de aquelas pessoas mais velhas, na boa ascensão da palavra, que são muito do equilíbrio que a gente tem que ter nas associações, porque o pessoal mais novo, isto não é forma crítica, mas é um bocadinho, se calhar mais um alerta. Hoje em dia, uma miúda com 23, 24, 25 anos ainda não tem preparação para assumir uma responsabilidade numa associação como a nossa, e por isso nós temos que completar isto com as pessoas mais antigas, que conhecem bem a casa, sabem o que isto é, e chegar aqui a um ponto de equilíbrio. E acho que isso temos conseguido fazer e vai continuar, se Deus quiser. Muito bem. Numa edição tão especial, nada como a nossa tão esperada rúbrica A Minha Marcha é a Melhor. Por isso, nós selecionamos 5 músicas que podem ou não ser do Bairro Sul,
Sabes assim algumas músicas e o nome das músicas do Bairro Sul? Vai ser difícil, mas em algumas eu se calhar devo acertar, vamos lá ver. Pronto, vamos lá começar Vamos. então. Vamos lá ver. Nas partes que eu errar, corta. Está bem, está bem. Bairro Sul? Sim. Sabes o nome? Ou queres passar um bocadinho para a frente? Agora o título não vou conseguir dizer. Mas sei, Bairro Sul, sei do Timoneiro. Timoneiro, exatamente. Vamos lá a outra então. Se não estou em erro, 2002. 4. É? Teve verde. Foi ao lado. Também não sei o tema, qual é o... É mais antiguinha esta. Eu vou explicar uma coisa que se calhar se ouviu várias consegue perceber. Durante algum tempo, quem fazia, principalmente os arranjos musicais, era quase sempre a mesma pessoa e havia algumas características Da música. no tipo de marcação que ele usava que era fácil para nós identificar de onde é que é. Por isso, essas duas, além do mais, foram musicadas por Rui Oscar. E esta é a Lapa Canta ao Carlos Som, São Pedro. de 2000. Estas aqui eu acho que vão ser mais fáceis. Pois, não estava cá em 2000. Isso é Bairro Sul, sem dúvida. Bairro Sul? E é... Saudade, não é? Porque depois muitas vezes o título da marcha Não é assim. Não, você tem que ir lá, vai buscar lá os confins da letra. Esta é de 2019. Esse aí é É lindo. Bairro lindo, Sul. o Bairro Sul, exatamente. Vamos lá ver esta então. Estamos quase a... A próxima é Eterna Saudade, queres ver? Não, esta não é Eterna Saudade. Não é Bairro Sul esta? Consegues adivinhar que bairro é este? Esta é Mariadeira. Maria Bem. Muito bem. Vamos à última então. Rui, não ouviste? Ui, isto é uma atriz. Matriz. Mas este, porquê? Porque o Rui Oscar musicou muitas para a matriz também. E a característica desta entrada era muito dele. Esta foi só para pegar. Mas vamos lá. Sim. Mas a Lapa e esta é recente. É sim, senhora. Título, boa. Nesta noite de fantasma, as mais belas, todas um encanto. Como é que é o título? Guardião da De tradição. tradição. Estava confuso a pensar no Navegar a Sul, mas não. Mas foi bom, foi bom. Com toda esta animação, vamos falar de festa. Porque em junho, na Póvoa, ninguém perde o São Pedro. Eu gostava de saber o que é que os Leões da Lapa fazem ao longo do ano. Assim, atividades que O que fazemos? Sim. Eu acho que era preferível dizer o que é que nós não fazemos. Porque fazer... Atividades que ocupam um calendário do começa em ano todo. junho, em janeiro e acaba em dezembro. Pois. Claro, nós felizmente a Associação tem uma atividade não só cultural e a parte desportiva que nestes últimos anos tem estado mais parada no ser o ténis mesa, porque decidimos parar com o futebol, mas depois temos uma série de atividades paralelas da Associação. Em janeiro, toda a gente sabe, conhece, fazemos o Cantar das Janeiras. Uma já. Já está, siga. Depois, em janeiro, já estamos a tratar do que é o São Pedro de 2020, do ano seguinte. Com devagarinho. aquilo alinhavar, qual é a ideia, o que é que a gente pretende.
Por isso, normalmente, a partir de janeiro já estamos com o São Pedro em mente. Embora não se diga que estamos a trabalhar no São Pedro, Claro, mas já sim. estamos com aquilo. Faz parte dos temas de reunião sempre, qualquer coisa sobre o São Pedro. Fevereiro, normalmente, não é o mês parado, porque isto depois depende muito, porque Sim. o rancho tem sempre saídas, tem sempre atividades. Há meses em que sai 1 ou 2 vezes, há meses que sai 4 ou 5, por exemplo. Agora, quando é que é? Não sei, mas se for em junho... Na semana antes de São Pedro. Na semana antes de São Pedro temos 2 saídas. Depois em julho são 3 dias seguidos, são 9, 20, 21, tudo seguido. Por isso, Não param. há muitas coisas que depois não pode ser em fevereiro, não fazemos nada. Não, há sempre qualquer coisa. E vamos tendo, porque depois nós temos por hábito, fazemos sempre aqui muitos jantares temáticos, que temos coisas que a gente vai se lembrando de fazer. Para mexer um bocadinho com a comunidade. Não, é gente que gosta de não fazer nada, então arranja sempre qualquer coisa para fazer. E então quando eu dou por elas, espera aí, mas agora estávamos quietinhos, vamos fazer, pronto, está bem, vamos fazer. Há 2 anos foi... lembrarmos de andar a fazer a música do Dia da Mãe, pronto. Sempre assim, qualquer coisinha, não é? Arranja sempre qualquer coisa para fazer. Claro que os meses mais fortes, mais intensos, junho, devido às festas da cidade, e agora a popular também aqui os dias do parque, Exato. Não é? Que é mais uma coisa para ajudar. Depois de agosto temos sempre a Festa do Mar, na altura do Povo ao Ar Livre. Logo de seguida é a Senhora da Assunção, que é outra festa nos qual nós estamos muito, a associação está muito entranhada e que faz parte das festas. Eu acho que o mês assim um bocadinho mais calmo acaba por ser ali meados de setembro, princípio de outubro, em que se calhar a gente consegue ter ali um bocadinho de folga, embora por defeito nosso a gente mesmo assim não consegue deixar de estar aqui ao fim de semana, não é? Quanto mais seja para estarmos juntos. Exato. E por isso há sempre. Depois, dezembro, outro mês também atribulado, com a Imaculada Conceição, é o mês em que nós fazemos na área social, faz a recolha solidária de alimentos, que dá 6, 7 anos para cá, nós decidimos, em vez de andar a fazer na porta dos hipermercados, que é a parte mais, na minha opinião, embora com todo o respeito, e não é com isto dizer mal, mas que é a parte mais fácil. Certo. O hipermercado é muito fácil, não é? É só estar ali, tudo bem. E nós fizemos isso 1 ano. E depois o Pingo Doce decidiu que não permitia que as associações locais fossem fazer isso, então nós ficámos com um problema na mão e disse, e agora? Nós habituámos a isto e agora? Então decidimos, a partir desse ano, fazer na mesma a recolha, mas fazendo-la nós, porta a porta, ou seja... Ir para a rua. Corremos as ruas do bairro a bater às portas e, no fim, tudo aquilo que angariamos, felizmente tem dado para dividir por mais que uma instituição, tanto é para aqui, para a Conferência Vicentina da Lapa, como noutros anos tem sido para outras. Eu, por exemplo, o ano passado foi entregue outra parte no Colégio das Freiras dos Azuis. Depende, já fomos entregar a Terroso, já fomos entregar a Ratos. Anda um bocadinho por onde é Tentamos preciso. sempre que não seja uma coisa só para ali. E vamos fazendo. E depois tem uma característica nossa no Natal, que eu acho que, pelo que eu tenho conhecimento, mais ninguém faz, e é uma tradição que já vem há muitos anos na associação, e eu, estando aqui, concordando com ela, por isso ela continua a ser mantida, que na véspera do Natal nós entregamos consoada de Natal a todos, atletas, dirigentes, Quem faz parte da associação. da associação? São meros mimos, um bolo rei, uma lembrança de Natal que todos os anos é diferente. E umas vezes, olha, já foi umas canecas, depende daquilo que na altura algum de nós tiver uma ideia e é o que é. Pronto. E acho que, resumidamente, é isto, porque depois já há uma série de outras
solicitações que são feitas pelo município, Sim. pelas televisões, por não sei quê, e a gente E que vão acaba sempre. por andar sempre um bocadinho com muito que fazer. E quais são as maiores dificuldades em gerir uma associação deste tipo? Existem, acredito Sim, eu. claro que sim. Eu estaria a mentir se dissesse que isto era um mar de rosas, não é? Claro. Nem pensar. Mas a principal dificuldade, eu acho que podemos repartir isto em duas questões. As dificuldades internas e as dificuldades externas. As dificuldades internas, o que é mais difícil gerir é gerir pessoas. Ok, Isto é tudo muito bonito se não tivesse pessoas. exato. A partir do momento que há pessoas, as coisas complicam-se. Isto, usando aqui um paralelismo um bocadinho com o futebol, que eu dizia isto muitas vezes quando treinava, Aos jogadores. aqui no papel vós estáis todos lindinhos. O problema é quando vós vos mexeis, não é? Pronto. Na questão da gestão é exatamente a mesma coisa. Isto é tudo muito fácil, nos livros é simples de fazer a gestão, mas o problema é que isto tem pessoas. Claro. E tem pessoas que têm feitios diferentes, personalidades diferentes, formas de ver as coisas diferentes, e aí torna-se difícil é aquilo que eu acho que é mais difícil de gerir. É conseguir criar um elo de ligação, uma linha condutora que seja abrangente de todos e que todos consigamos olhar para ela e dizer assim, não, eu acredito nesta linha, vamos para ali todos, Sim. independentemente de podermos aqui, em momentos, ter opiniões diferentes, ainda bem, Claro, sim. mas conseguimos, isso acho que é o mais difícil. Depois, numa associação como a nossa, o que é difícil exteriormente é agradar a todos. E isso é impossível. Sim, isso é um problema que Isso é nunca parte vamos conseguir impossível. resolver. Nós sempre tentamos fazer o melhor que sabemos e que podemos. Sabemos que não vamos agradar a todos, vai haver sempre críticas, e depois é saber gerir essas críticas, que eu acho que é outra coisa que é muito importante nós conseguirmos, quando digo nós quem está ligado às associações, é conseguirmos ter a capacidade de aceitar a crítica, conseguir ouvi-la, refletir sobre ela, muitas vezes serve para rigorosamente nada, mas quando nós confrontamos a crítica é meio caminho andado para as coisas correrem mal. E por isso eu normalmente ouço tudo que toda a gente tem para me dizer, não tem problema nenhum. Pode sair Agora, entrar num se ouvido aquilo e não sair vai pelo servir outro. para alguma coisa, não, isso é outra questão. Mas por norma, eu prefiro que as pessoas venham e falem comigo do que falem com o vizinho do lado. E é que isto é o típico português, não é? De um ponto nasce, acrescenta-se um ponto e aquilo quando dá por ela tem uma toalha de mesa completamente feita. E então eu prefiro que as pessoas falem, me critiquem, não tem problema nenhum, não tenho problema nenhum sou constantemente abordado na rua muitas vezes e não tenho problema nenhum de falar com as pessoas. As pessoas têm direito a transmitir a sua opinião, as suas ideias, eu estou cá para as ouvir. Agora, se depois eu vou usar isso para alguma coisa ou não, isso é outros 500, mas no entanto, eu acho que isso são os dois polos que são mais difíceis de gerir numa associação, e daí eu há um bocado ter dito que era difícil que hoje em dia, como há 4 ou 5 anos atrás, eu acho que Carlos lembra-se disso, o Instituto da Juventude queria que as associações tivessem como presidentes alguém que fosse menor que 25 anos, não é? E eu dizia, se você neste país todo me arranjar 50 pessoas com essas idades que tenham capacidade e responsabilidade para gerir uma associação, apresento. E eu não acho que não há. E acho que não é crítica, é a verdade. Sim, certo. É a verdade. Hoje em dia, os jovens de hoje em dia, a questão de responsabilidade ainda é uma coisa que não lhes é. Eles vão tendo dentro daqueles limites, mas quando estamos a falar numa associação que, além de movimentar muita gente, movimenta muitos compromissos, movimenta dinheiro, onde é muito fácil isto descambar no instantinho. Claro. Não é? E por isso é que eu digo, estes dois polos são se calhar aqueles que são mais difíceis de gerir. E como é que a associação prepara o São Pedro? Olha, a associação começa em janeiro. A associação prepara o São Pedro, graças a Deus, desde que eu estou aqui, em conjunto.
o que é ótimo. Por acaso, um bocado estávamos a falar nisso e eu esqueci-me de referir esse pormenor. Porque quando entrei na associação, ainda hoje existe, mas já consegui mudar isto de uma forma mais saudável para todos. Há uns, talvez, antes de mim, aí, uns 7, 8 anos, ou mais, se calhar mais, 10 anos para trás, a associação tinha duas direções, 2 presidentes, que era uma coisa engraçada. A associação era a mesma, mas era o presidente da associação e a direção da associação, o presidente do rancho e a direção do rancho. Se calhar não era muito engraçado ter 2 presidentes, não era com certeza. Depois, ainda bem, terminou essa questão dos presidentes, passou a ser um, mas continua a haver 2 direções. Pois. E como eu só conhecia aquele caminho, né? Faço a primeira reunião de direção e passado um dia ou 2 tinha as pessoas a chatear-me. Reunião, então nós tivemos reunião ontem. Não, agora tens de fazer reunião com a direção do rancho. Isso mal, o que é isto? Então agora tenho que fazer outra reunião com a parte do rancho. E ainda fiz isso, acho que 1 ou 2 vezes assim, hoje com uns, amanhã com outros. Chegou uma altura e disse, acabou. Estamos todos sob a alçada da associação, reuniões conjuntas. Acabou. Toda a gente tem que estar junto. Então não excluíste uma, juntaste foi as 2. Estatutariamente sou obrigado a ter 2 direções separadas. Okay. O único elo de ligação sou eu, como presidente. Mas passei a tratar tudo em conjunto. Okay. Não faz sentido, quer dizer, eu agora chegava ali, que era o que acontecia, agora está bem, vou ter a reunião do rancho, eu vou falar daqui. Pois, exato. O rancho, os próximos dias não tem nada, eu vou aqui fazer o quê? Vais só dizer olá e... Então começamos a fazer as coisas em conjunto, ainda bem que começámos a fazer isso, porque conseguimos acabar também com uma outra coisa que era um bocadinho as regiões autónomas, ou seja, se a atividade deste fim de semana era do rancho, o pessoal do rancho que trata. Ok. Aquela atividade é da área cultural, eles tratam. Não. É uns para um lado, outros para o outro. Temos de tratar todos. E o São Pedro agora é assim. Tratamos todos. Todos nós nos dedicamos a São Pedro. Uns têm mais jeito para umas coisas, outros têm mais jeito para outras. E nesta conjuntura de experiências e de vontades de cada um, conseguimos sempre chegar a um bom porto. E chegar a um consenso nas festas de São Pedro. Às vezes para ir no dia anterior. A gente fecha assim os consensos todos. Mas as coisas vão. Mas é saudável. E continuo a achar que deve ser assim, porque toda a gente deve participar. Porque senão não faz sentido ter uma direção com 10, com 12, ou com 15, ou com 20, ou com 5, e depois ser 1 ou 2 só a tratar e a decidir, os outros servem para quê, afinal? Não. E essa minha vontade de juntar as 2 direções foi um bocadinho por isso também, não é? Para toda a gente estar a par de tudo o que se acontecia, qualquer coisa, está sempre habilitada a defender a associação em qualquer lado, em qualquer momento. Muito bem. Para ti, o que representa o São Pedro na Póvoa? Uma tremenda canseira e um sentido de responsabilidade enorme. Isto é a parte institucional que tenho que dizer. Pois. Agora vem outra parte. Agora vem o Pedro Casanova a falar. É evidente que o São Pedro, não falando em festa religiosa, é a maior festa da cidade. Não há a menor dúvida sobre isso. E com tudo aquilo que isto acarreta. Um bocado estava institucionalmente a falar da questão da responsabilidade, mas eu acho que cada vez mais as festas de São Pedro na cidade têm que ser vistas com muita responsabilidade, porque a mínima coisinha isto pode correr mal. Pois. Não é? E às vezes não é difícil haver uma mínima coisinha para fazer correr mal. E por isso a responsabilidade, quer seja nossa enquanto responsáveis de bairros, quer seja nossa enquanto elementos de cada uma das associações, mas a responsabilidade também tem que ser de cada um dos poveiros
para que que a nossa festa não tenha desfechos como muitas que se vê por aí, que às vezes as coisas correm mal e depois nunca mais se endireitam. E por isso a minha primeira preocupação em relação ao São Pedro tem a ver com isto. A responsabilidade, obviamente que eu quero ser melhor do que qualquer um dos outros. Claro. Não é? Quero que o meu bairro seja melhor que qualquer um dos outros, mas eu não quero nem nunca permiti e nem permitirei que aqui aconteça enquanto eu cá estiver. Eu não posso ser melhor que os outros à custa de qualquer forma. Ok. Eu tenho que ser melhor que os outros por aquilo que eu faço. Exato. Por aquilo que eu me responsabilizo e por aquilo que eu sei que amanhã, quando sou alguma coisa, eu estou aqui para me responsabilizar. A qualquer preço isso é muito fácil, não é? É muito fácil. E eu nesse preço peditório não dou porque eu não vejo as coisas dessa forma. Eu recordo-me, agora só indo assim um bocadinho atrás, no meu primeiro ano de estar aqui à frente da associação, na primeira reunião de São Pedro, eu entrei naquele salão da Câmara e eu sentei-me assim e eu fiquei assim, eu não mexia. Eu só olhava com os olhos para o lado. E eu, riste. A dada altura, o Presidente da Câmara, ainda era o Dr. Macedo Vieira, perguntou: Pedro, não quer dizer nada. Eu disse: Não. Posso? Sim, diga, pronto. Isto normalmente as reuniões são assim, sei lá, às vezes até assim um bocado mais complicadas, mais acesas. Eu sei, Pronto, então a partir de hoje não contou comigo para reuniões porque eu não sei estar neste meio. Porque era tudo a borrar-nos para cada lado, insultos daqui, insultos daquela, numa mesa, à volta de uma mesa. E eu dizia: o que é isto? Não, eu não estou habituado a isto. Não sei lidar com estas coisas, mas disse lá na reunião e na frente de toda a gente: se isto é assim, eu não venho a mais nenhuma reunião. Decidam o que tiverem a dizer, depois comuniquem. Mas foi mesmo, porque aquilo era muito mau. Agora acalmou? Sim. Eu acho que ao longo dos anos foi possível as pessoas perceberem, porque isto é um bocadinho como nas discussões, não é? Se tiver alguém a discutir e não for para lá mais alguém ajudar a discutir, aquilo nunca mais para. Exato. Mas se o que está a discutir embarrar em alguém que não lhe dá troco, ele passado 10 minutos cala-se. Exato. E eu acho que ali aconteceu um bocadinho isso, não é? As pessoas começaram a perceber que não valia a pena vir com aquele discurso e com aqueles comportamentos para cima de mim, que eu não respondia a ninguém. E acho que aos bocadinhos as coisas foram melhorando e acho que conseguimos ter reuniões perfeitamente saudáveis e de vez em quando há um momento ou outro, é normal, mas perfeitamente saudáveis, onde todos nós nos preocupamos essencialmente com as festas e com aquilo que podemos oferecer para que as coisas corram bem. É evidente que nós não conseguimos controlar tudo. Claro. Não é? Em todas as reuniões, em todos os anos, fala da mesma história, da questão das claques, não sei o quê. E eu digo sempre a mesma coisa, disse desde o primeiro dia, continuo a dizer hoje. Eu não tenho nada a ver com as claques, eu não posso controlar. Eu já tenho que me preocupar com 200 pessoas que leem para a rua na noite, quanto mais tenho que me preocupar com a claque, eu não quero saber. Cada um que faça o que tiver. A minha preocupação é sempre depois das reuniões, principalmente a última reunião com a polícia, vou junto das pessoas que estão ali à frente da claque, os meus amigos. Regras para este ano são estas. No estádio não é permitido isto, não é permitido isto, não é permitido isto, não é permitido aquilo. Tudo. Mas nós queremos levar o que nós quiserem. Eu estou a dizer o que é que não é permitido. A partir daí vamos fazer o que quiseres. Claro. E é a única preocupação que eu tenho com a claque. De resto, eles são livres de fazer o que quiserem, claro. Tem que enfrentar consequências. Se houver coisas que eu antecipadamente saiba que vai acontecer e que possa evitar, sou o primeiro a o fazer. Mas não consigo controlar. Como é óbvio, o que se passa na claque. Esta é a parte que nós não controlamos. Aquilo que diz respeito às rusgas, eu acho que cada vez mais as pessoas conseguem ser civilizadas e conseguem ter o espírito da festa, que é esse que é o mais importante. Eu recordo-me em anos, eu não estava aqui, por isso posso falar à vontade, em anos já com mais de 20, 25 anos, de ver nas ruas
componentes rusgas pegados a porrada uns com os outros, Pois. não é? Pronto. Isso é uma coisa que posso garantir que na minha rusga não pode acontecer. Nem nunca irá acontecer. O primeiro que sair do lugar dele por causa seja do que for, Vai embora também. sim, nem sequer volta ao lugar. Isso é certinho Certinho. como o destino. Agora, há coisas que são incontroláveis, não é? Claro, o Não é? resto. Há 2 anos tivemos um miúdo que levou com uma garrafa na cabeça Enquanto dançava? a passar na rua, enquanto dançava na rua e abriu a cabeça, claro que esse teve que sair para fora para ir tratar da cabeça, mas não reagiu. E Certo. o importante é isso, é aquele ter percebido que, ok, nunca poderia ter acontecido uma coisa daquelas, mas ele, não vale a pena estarmos aqui a A dar o troco. arranjar mais confusões, vamos parar, resolver o problema por aqui, siga. Mais à frente ele entrou na rusga outra vez e está resolvido. Mas no instantinho se criava ali um fogo. problema muito grande. Não é? E este compromisso que todos nós responsáveis das associações devemos ter, é que eu acho que ainda falta em alguns momentos, em alguns sítios ainda falta. Mas aos bocadinhos a gente vai lá. Vai-se trabalhar, Acho que vamos não é? chegar lá. Não vamos andar todos em paz, porque senão o São Pedro não tem piada. Não é? Eu acho que Certo. a rivalidade tem que existir, Saudável. sem ultrapassar os limites, mas acho que tem que existir, porque nós já temos depois de 10 meses durante o ano para nos dar todos bem, e damos. Eu, pelo menos, não tenho má relação com nenhum presidente das outras associações ou direções das outras associações. Eu conheço praticamente toda a gente, como toda a gente me conhece, e por isso não tenho. Agora, na altura do São Pedro, obviamente, que eu quero ser melhor que os outros. Não é? Exato. Qual foi o momento mais marcante de uma festa de São Pedro que já viveste? Se Difícil. calhar não é difícil, porque o São Pedro é uma festa que todos os anos tem esse dom que é marcar-nos sempre. Há sempre qualquer coisa nas festas de São Pedro que vai nos marcar. Claro. Mas eu se calhar escolheria, para mim pessoalmente e não como presidente da associação, o ano em que fui na Rusga dos Casados, porque algo inesperado para mim, e por isso eu acho que aquilo Teve outra marcou-me. magia de São Pedro. Sim, foi diferente, porque se calhar foi um mau presságio, não é? Porque vivi um bocadinho do São Pedro por dentro antes de estar dentro da associação. Exato. E se calhar foi um mau presságio, mas acho que sim, que se calhar foi um momento de São Pedro que a mim pessoalmente se calhar mais me marcou, porque foi inesperado, Foi bom. foi algo que não estava na minha mente pensar sequer numa coisa daquelas. Mas pronto. Que eventos ou tradições o Sul faz questão de manter todos os anos? Que não pode faltar mesmo. Não pode faltar. Não pode faltar em janeiro as janeiras. Não pode faltar. Não pode faltar, conforme disse há um bocado, e de um extremo ao outro, em dezembro, o reconhecimento da consoada a todos os elementos da associação. Não pode faltar. Não pode faltar em dezembro a recolha solidária. Também não pode faltar. Não pode faltar o São Pedro, obviamente. Exato. Não pode faltar o São Pedro. E também não pode faltar a Festa do Mar. Muito bem. Que, embora seja uma carga de trabalhos, uma coisa que para quem está fora, às vezes eu só tenho bonito, conversas não é? com colegas meus de Porto e ex-colegas de escola, às vezes que vêm aqui, não sei o quê, e conversaram e eu digo, pá, malta que está ali na festa do mar, tirou uma semana de férias para estar aqui. Mas alguém tira férias para vir para aqui também? Pois é. Não é? As pessoas, para quem não vive, isto Sim. faz-me muita confusão. Não sei, Claro. Eu vou abdicar das minhas férias para estar ali a trabalhar. Exato. Mas é verdade. Felizmente eu tenho isso na associação, o pessoal tira férias no São Pedro para tratar do São Pedro, tira férias em agosto para tratar da Festa do Mar. E por isso a Festa do Mar também é daquelas coisas que não pode deixar de acontecer. Há coisas que se calhar num tempo fazem sentido, no Noutras outro já não fazem. fazem. Claro. Mas estas Vão-se são aquelas adaptando. marcantes que não podemos abdicar de estar no nosso plano de atividades. Já houve alguma situação caricata ou história engraçada nos preparativos das festas? Já. Olha, eu posso lhe dizer que o ano passado
Foi assim uma maluqueira enorme em que nós estávamos sensivelmente nesta altura, a menos de um mês das festas, e estávamos ali na nossa oficina a olhar assim uns para os outros e para aquilo que estávamos a fazer do trono, dizendo, não, isso não está bem. Tudo para o lixo. E voltámos a fazer um trono de início em 20 dias. Meu Deus, isso é que foi... E foi o ano contra passado. o relógio. E foi o ano passado que fizemos isto. Por isso... Mas algum motivo específico? Ou foi? Porque não gostávamos. Pronto, não gostávamos. Inclinaram muito. Olhávamos para aquilo e não era aquilo que tínhamos idealizado. Não estava, por muito retoque, muita arte que se houvesse, aquilo não estava a satisfazer. Não era tinta, não era brilhante, não enchia o olho, não era aquilo que nós estamos habituados a fazer. E pronto, a solução foi, olha, tudo para o lixo. E toca a fazer tudo de novo outra vez. E em 20 dias refizemos o trabalho que já andávamos a fazer há 2 meses. Pois, isso é que não é Mas muito... começámos do zero mesmo, não aproveitámos nada do que tínhamos feito. Foi tudo do Isso zero. é mesmo... Foi tudo do zero. A 20 dias de São Pedro... Foi. Por exemplo, essa do ano passado, recordo-me outra, no cortejo, na altura no cortejo de Luminoso, tínhamos vindo do campo do Barzinho e no caminho, na conversa, aquelas coisas que nos vai surgindo. Pá, isto amanhã no cortejo, o ideal, o tema era navegar a sul. Era termos 3 lanchas a navegar no meio de nós na Rusga. E agora? E agora? Saímos do campo de Barzinho e viemos para aqui. Eu sei que eram para aí umas 4 e tal da manhã, a minha mulher estava-me a ligar e disse, olha, tu ainda não saíste do campo de Barzinho? E eu disse, já, mas ainda não saí, foi da sede. Depois amanhã a gente conversa. Eu cheguei a casa, eram para aí umas 10 horas da manhã. Mas as 3 velas para ir no cortejo ficaram prontas. Jesus. Ficaram prontas. Mas não fui o único, ficámos cá todos. Certo. Todos. Ficou tudo sem mulher em casa. Ficámos todos aqui, desde que saímos do estádio do Barzinho, até às 10 da manhã do outro dia. Mas ficou tudo pronto. Ao menos o trabalho ficou. Ficou. São aquelas desvaneios e coisas que nos dá de vez em quando, que olha, e quando a gente cisma tem que fazer, vai até ao fim. Muito bem. Portanto, o que é que te motiva hoje a continuar envolvido e ativo na associação e na vida do bairro? Sim, vou-me repetir o que disse há um bocado, não é? Sim, isto é um bocadinho mais do... Porque o que me motiva continua a ser, em primeiro lugar, o gosto que tenho por aquilo que faço na associação, mas o fator principal tem a ver com a equipa de trabalho que tenho, que me acompanha ao longo destes 14 anos e que me dá garantias de poder estar com vontade, porque no momento em que às vezes posso não estar com tanta vontade, há algum deles que vai me buscar lá ao fundo para voltar a ter a vontade outra vez, como eu com eles, claro. E acho que é esta sinergia que vai fazendo com que nós continuemos a ter vontade de estar aqui na associação e todos juntos. E enquanto achar que o trabalho que quer eu e a minha equipa desenvolvemos seja útil para a associação, para o bairro, porque nós nunca nos dissociamos da questão do bairro. Claro. Até demais, eu acho que até demais, porque eu tenho que levar com as pessoas que têm um buraco à porta de casa e vêm falar comigo assim, mas eu não trabalho na Câmara, não é comigo. Mas é mais fácil, pronto, está bem, ok. E a gente tem que acabar por resolver. Sim. É um candeeiro que não dá, que não dá luz, já está assim há 15 dias, pronto, está bem, ok. E esta envolvência com o bairro, aqui principalmente nesta, não falo muito das outras porque não conheço a realidade das outras associações, falo da minha, mas esta união e esta ligação entre a associação e o resto do bairro existe e ela também faz com que nós muito daquilo que fazemos e que vamos fazendo ao longo do ano também tenha essa preocupação com aquilo que é a nossa envolvência e aquilo que está à nossa volta. O bairro Sul tem como cores predominantes o verde e o branco e tem como símbolo o barco. O que torna o vosso bairro especial? O barco não, a lancha. A lancha, desculpa. O que torna especial é a lancha palmeira, não é? É isso que faz brilhar o... É isso que faz brilhar, embora não seja a lancha o símbolo da associação.
não é? Certo. O símbolo, a lancha é falar o um bocadinho símbolo do sobre rancho. Lá está, um bocadinho para aquela questão que falávamos há um bocado de haver uma direção de um lado, outra direção Exato. do outro, e não só, porque o rancho é mais antigo do que a associação. A associação, quando foi criada, a base da associação era o futebol. Ok. Pronto, daí o símbolo ter a bola. As cores têm a ver com a paróquia da Lapa, que é verde e branca, e foi aí que foi buscar as cores. E depois foi embelezado o símbolo com os 2 leões, porque rezam as histórias, não é do meu tempo, isto é de 1962, que esse grupo de rapazes que na altura se juntavam para jogar à bola tinham raça de leão e normalmente onde iam jogar, mesmo fora daqui do concelho, ganhavam sempre. Então, pronto, saiu daí a conjugação desses fatores para criar o símbolo. O rancho, como já era anterior, o rancho é de 52, pelas raízes, obviamente, do bairro, novamente ir buscar as cores à paróquia, o verde e branco no rancho também é verde e branco, e depois o símbolo maior do que é a classe pescatória, que era a predominância aqui no bairro, que era a lancha pobeira, e por isso ter ficado no rancho a lancha pobeira como símbolo. Toda esta história torna mesmo o bairro assim um bocadinho mais especial. Torna, porque assim, o rancho surge primeiro, a associação surge depois, o rancho depois teve durante, se não estou em erro, 20 anos praticamente inativo, e em boa hora alguém na associação se lembrou de pegar no espólio, naquilo que existia do rancho e trazê-lo para dentro da associação. Certo. E voltar a dar-lhe atividade. Refeito, foi criada muita coisa do rancho, que não havia, ou andava espalhado, e depois conseguiu-se voltar a ter o rancho, e o rancho depois desse ressurgimento, que se não estou em erro foi em 83 que isso aconteceu, voltou a ter uma vivacidade que já não tinha há muito tempo, e nunca mais se desassociou da associação, embora, pronto, com esta particularidade de ter uma direção de cada, um estandarte diferente para cada uma das duas situações, mas que eu acho que no fundo acaba por fazer algum sentido e consegue-se bem conjugar as duas coisas. Depois de tanto bailar ao som das memórias, vamos lá levantar o pano às surpresas que 2025 nos reserva. Podes revelar algumas surpresas que o Bairro Sul está a preparar para este ano? Posso. Uma delas já revelámos, que foi o logotipo deste ano, com o slogan deste ano, que tem a ver com a marcha, obviamente. Vai ter a ver com o trono. Normalmente nós escolhemos o tema que depois nos acompanha nas várias coisas que vamos fazer. Já, se alguém não nos estiver a acompanhar? O tema deste ano é a alma do Bairro Sul, que lá está, mais uma vez surgiu porque estávamos a cantarolar, sem ser eu, obviamente, Os outros. o poema deste ano da marcha, e por acaso à nossa frente, ali nessa reunião, estava exatamente a bandeira. E a bandeira diz mesmo isto: a alma do Bairro Sul. Não é? A alma do Bairro Sul. E no tema, como tem alguma intensidade, é forte em algumas coisas, nós achamos que era o momento certo de voltar àquilo que é a nossa raiz e ir buscar este slogan que já nos acompanha há muitos anos no nosso estandarte. E pronto, e acho que ficou mais uma vez, ficou um tema que vai marcar, vai ser forte mais uma vez, e depois dali desenvolvemos tudo o resto que diz respeito ao merchandising, ao trono, a própria iluminação também vai ter alguma coisa que vai-se perceber que marca a alma do bairro. E a animação para as noitadas? A animação, se calhar, é o maior calcanhar daqueles que a gente tem
aqui no bairro. É uma coisa que eu luto há muitos anos e não consigo dar a volta a isto. Já pensei em milhares de coisas, já tentámos fazer uma série de coisas. O pessoal do bairro é focado nas rusgas. Ok. Tá bom. E quer na primeira noite, quer na segunda noite, nós já fomos mudando aqui a estrutura da festa. Nós antes fazíamos inicialmente a continuação da festa lá em cima na antiga Escola da Lapa, agora no Colo, naquele átrio que havia atrás, no recreio das crianças, a gente fazia ali a festa, a prolongamento da festa, ficávamos ali a comer e todos, não sei o quê. Depois aquilo deixou de ser a escola, passou a ser o Colo, já não era possível usar aquilo. Passámos a fazer aqui dentro da nossa sede, na garagem, mas as pessoas estavam lá em cima no largo, agora não vamos lá para baixo. Pronto, acabaram por fazer o quê? Éramos nós que fazíamos a festa aqui, não é? Pronto. Há 3 anos eu decidi, em conjunto com a direção, mudarmos outra vez o ponto da festa, outra vez lá para cima para a escola, embora não nos mesmos moldes, mas conseguimos aproveitar aquele antigo recreio que havia, que agora tem aquele espaço cá fora da escola, e conseguimos pôr lá as mesas, pôr lá os fogareiros, não sei o quê, tentar que estivéssemos com as coisas todas ali muito juntas para não dispersar as pessoas. Mas em que é que ficamos? Este ano, em cima ou baixo? Não, em cima. Este ano vai ser em cima novamente. Mas chega ali ao fim da atuação das rusgas e as pessoas vão todas embora. Querem ir descansar, que é para estarem fresquinhas para o dia a seguir. Já tentamos com cantores, já tentamos com DJs, já tentamos com tudo e mais alguma coisa. Eu não posso dizer que a última vez que pusemos um cantor... Eu rio-me porque na altura não me deu vontade nenhuma de rir, hoje dá-me. O homem subiu ao palco e estávamos 5 pessoas em frente ao palco. Pois, não é muito agradável. 5. Era eu, a minha esposa, um outro diretor e a esposa e um bêbado que andava lá. Ao fim da terceira música eu fui ter com o homem e só me disse, olha, vá à sua vida, está aqui o dinheiro, vá-se embora, não vale a pena. Porque é impossível, é impressionante. As pessoas, mal acaba a rusga... Desaparece tudo. Vamos descansar. Nós tentámos, nós queremos e achamos que as pessoas deviam continuar a festa connosco e não sei o quê, mas é uma luta que eu tenho há 12 anos e que não estou a conseguir encontrar ainda o ponto certo para conseguir dizer assim, não, finalmente, este ano em vez de 5 estávamos 7. Já ficava contente, mas não. Depois das pessoas verem este estamos bocadinho estamos nós, não é? Momentos da direção e alguns momentos da rusga, não sei o que é que estamos ali, mas o resto desaparece tudo, é impressionante. E é aquilo que mais, quer seja na primeira, quer seja na segunda noite, infelizmente é exatamente igual. E é aquilo que todos os anos nós debatemos, nós falamos, nós tentamos encontrar soluções, mas não está fácil. Vamos esperar que 2025 seja diferente. Vamos ver. A esperança eu nunca deixei de ter, não é? Então, por isso é que todos os anos continuamos. Por isso é que todos os anos continuamos a ter animação na noite, animação na segunda noite. Mas olha, pelo menos já para nos animar a nós e fugir e passar o cansaço que trazemos nessas noites. Claro. Achas que os jovens estão cada vez mais envolvidos nesta tradição com mais de 60 anos? Vou voltar a falar só de nós. Okay? Claro. Acho que sim. Nós não temos, felizmente, ao longo destes anos que eu estou aqui, não tenho razão de queixa dos jovens do bairro. Temos muitos jovens connosco. Isto é muito bonito de dizer, mas é fácil de comprovar, porque basta olhar para os elementos que fazem parte da minha direção e tenho muita gente nova na direção. Temos muita gente como colaboradores, que são aqueles que eu costumo dizer que estão ali na porta da entrada da direção. Exato. Tenho que se esforçar mais um bocadinho para chegar lá, mas temos muita gente. E percebo que não é fácil. Okay? E muito sinceramente, em 2019, 2020, os famosos anos do Covid, era uma das coisas que me preocupava. Se chegar a 2021 e as coisas voltarem ao seu normal,
e sempre achei que ia ser difícil recuperar os jovens outra vez. Certo. E um bocadinho por isso, porque nós também gostamos, e eu tenho um bocado esse defeito, eu gosto um bocadinho de olhar à frente e antecipar, às vezes antecipar até coisas demais ou trágicas, entre aspas, sim, demais, sim. E depois na realidade elas não acabam. E por isso é que nós, principalmente o ano 2020 e o 2019 também fizemos, mas mais no 2020, tudo aquelas atividades que eram frequentes e normais nós fazemos, nós mantivemos. Claro que Sim, não podia via chegar. internet, não é? Fizemos, por exemplo, a queima do Judas, onde normalmente estamos 20 pessoas, 20 e tal, naquele ano tivemos 3 ou 4 só, Certo. pronto. Fizemos a Noite de São Pedro, na mesma tudo em direto, pronto, tentámos, nessa altura a preocupação era tentar com que as pessoas não se afastassem. perdessem os hábitos e não se afastassem, e acho que isso foi conseguido. E a ver, por aquilo que vou falando com as outras associações, parece-me que não há muita dificuldade com os jovens estarem presentes nas associações. Se calhar não com aquilo que se queria. Claro. Nesse aspecto, nós, no que diz respeito aqui à associação, e é sobre isso que eu me foco, não tenho razão de queixa. Não posso dizer que me falta, que tenho falta de gente, não. Ainda ontem, estava aqui com alguém, que já não lembro quem era, e tinha acabado o ensaio da Rusgacena, e ele estava sempre a sair. E a pessoa era assim, era ensaio de quê? Isso da Rusga. Fogo. São assim tantos? E eu disse, são. E se pudesse, não eram mais? São. Neste momento estão 48 mais 21 suplentes, por isso é que tu viste tanta gente a passar. Não é? Pronto, não temos notado ou tido essa dificuldade. E por isso eu acho que os jovens continuam a gostar das tradições, a gostar das festas. Claro que não vivemos todos da mesma forma e se calhar uns são mais entusiastas do que outros, mas, regra geral, eu acho que as festas de São Pedro continuam a ter futuro nas tradições pobreiras. Que mensagem gostavas de deixar à cidade e a todos os que vivem este São Pedro com paixão? A mensagem é que, principalmente, toda a gente se divirta e goze do São Pedro. Isso é a mensagem principal. E depois aquilo que já anteriormente fui falando, tendo, obviamente, respeito, tendo uma sã convivência entre todos e a preocupação essencial de fazer a festa, que cada vez mais a festa não é só para nós, não é? Cada vez mais a festa é para quem nos visita, e essa também acho que deve ser uma das grandes prioridades e preocupação que nós temos de ter, que se nós queremos que as festas se afirmem, nomeadamente nos meios de comunicação social nacionais, como sendo uma festa popular, como é o São João, como é o Santo António, temos que também contribuir para isso. E contribuindo para isso é não só fazer uma bonita festa, mas saber estar, saber nos comportar e saber viver a festa de forma que todos nós cheguemos ao fim satisfeitos por aquilo que fizemos e satisfeitos por aquilo que transmitimos para fora de quem cá não está. E acho que isso é a principal mensagem que acho que todos nós devemos ter presentes em relação às festas. Muito bem. Queremos agradecer ao nosso fiel patrocinador, a Uniprint, que nos personalizou estas canecas e nos apoia incondicionalmente neste projeto. Se quiserem produtos personalizados como este, entrem em contacto com a Uniprint através das redes sociais, o link vai ficar na descrição. Queremos também agradecer à Mercearia Viana por todo o apoio que nos dá neste projeto. Se quiseres também ser patrocinador do nosso podcast, entre em contacto connosco através das nossas redes sociais, @escotismo38matriz. Agora trazemos uma das nossas habituais rúbricas, que é lenço, nó ou confusão. Lenço, nó ou confusão. Okay. Mas adaptada a esta edição, por isso ficamos com sardinha, bairro ou avental. Okay. Isto são um conjunto de perguntas que eu vou fazer muito rápido e tu tens que me responder ainda mais rápido com a primeira coisa que te vier à cabeça. Posso começar? Pode. Uma comida que não suportas. Confusão.
Não, é Barcos. Não tens que responder com o nome da rúbrica, tens que mesmo tenho que dizer... o que é que me faz Sim. confusão. Muito bem. Uma comida que não suportas. Uma bebida? Comida. Comida. não- Papas de rabulho. Boa. Pior coisa para esqueceres para uma reunião de direção. O meu bloco de apontamentos e caneta. Preferes trabalhar sozinho ou em equipa? Em equipa. Alguma vez foste convidado por fazer algo que claramente não querias? Poderia ter sido convidado, mas não aceitei de certeza. Se tivesses que comer apenas uma comida para o resto da vida, qual seria? Ui. Uma comida para o resto da vida. Pode ser arroz. Se calhar pelas origens do meu pai. O que é mais fácil de perder na noitada? De perder? Sim. O que é mais fácil de perder na noitada? Eu acho que nunca perdi nada na noitada, por acaso. Ou se calhar perdeste e nem te lembras, não é? Não, por acaso acho que nunca perdi nada na noitada. Mas o que é fácil perder? Não Nem costumo. umas chaves, carteiras, Não, óculos. por acaso não. Acho que nunca perdi nada na noitada. O que é mais difícil de manter no sítio certo? Quando no São Pedro? Pode ser. A cabeça. Maior susto que já apanhaste? Nada assim que te venha à cabeça? Não, por acaso não. Coisa mais estranha que já levaste no porta-bagagens? Que já levei no porta-bagagens. Porta-bagagens do carro, mais estranha. Olha, se calhar aquilo que durante muitos anos era frequente. Sempre que saía, que ia para algum lado com o meu filho mais novo, ele se chamava que tinha de trazer uma pedra do sítio onde a gente estava. Por isso. Ainda agora tenho muitas em casa, que ele faz questão de as guardar. Tens uma coleção de pedras em casa então? Sim. Primeira ou segunda noitada? Primeira. Qual é o teu prato favorito? Meu prato favorito. Muito bem, tem que ser correto e sincero, não é? Convém. Convém. Obviamente que numa terra de peixe eu teria que dizer que era o peixe. Gosto muito de peixe, mas eu prefiro uns bons rojões. Se pudesse viajar para qualquer parte do mundo agora, para onde irias? Agora, se calhar o Dubai. Marchar ou dançar livremente? Não era por causa dos chocolates, era mesmo que tinha curiosidade. E pelo sol e pela temperatura, quer Tinha dizer. curiosidade de conhecer. Marchar ou dançar livremente? Nem uma coisa nem outra. O pé de chumbo, não é? Exatamente. Melhor petisco de festa popular? Caldo verde. O que custa mais, montar o trono ou desmontar tudo às 5 da manhã? Os dois custam muito. Os dois custam muito. Mas na realidade desmontar acaba por ser mais prazeroso, mais doloroso, porque nós já estamos todos cansados. Pois. Preferias ficar sem pilhas nos arcos ou sem som na atuação do Varzim? Sem som na atuação do Barzinho. Uma marcha rival que secretamente admiras? Posso dizer que não tem problema nenhum, porque toda a gente me ouve dizer, adora a música do Belém, que é o Belém e a Gesteira. Muito bem. Uma música que não pode faltar nas festas? As marchas de São Pedro. Melhor parte do São Pedro? O fim. Sem dúvida. Estava à espera que alguém me respondesse essa. Sem dúvida. Se São Pedro tivesse WhatsApp, o que lhe gostavas de perguntar? Como é que ia estar o tempo? Palavra que define o Sul? 100% bairrista. Muito bem. Já acabamos, agora já podes descontrair. Estou descontraído. Há sempre um momento, no final de cada celebração de São Pedro, em que as vozes se acalmam e as luzes das fogueiras iluminam mais do que apenas rostos. Iluminam memórias, silêncios e até as risadas que ficam guardadas. Este é o nosso momento. Está na hora das últimas perguntas do episódio especial de São Pedro. Ainda há pouco falámos sobre a rivalidade. E chegámos à conclusão que é saudável, ou não? Eu quero sempre que seja saudável. Mas achas que neste momento é? Eu acho que é. Acho que, muito sinceramente, eu acho que... Lá está. Temos que separar duas coisas outra vez, não é? Eu acho que no que diz respeito aos bairros, às associações de bairros, aos responsáveis de bairros, eu acho que é saudável. Obviamente, quando passamos isto para a parte do povo.
às vezes não é saudável, ok? Mas lá está, é aquilo que há um bocado falámos, é aquilo que nós não controlamos. Exato. Eu acho que naquilo que cada um de nós, dentro do seu bairro, consegue controlar, eu acho que as coisas são perfeitamente saudáveis. Muito bem. Achas que as pessoas que visitam a Póvoa nas festas de São Pedro vivem como nós poveiros? Não. E de que forma os bairros podem cativar essas pessoas? Os bairros cativam, eu acho que os bairros já cativam as pessoas para estar nas festas da cidade. A verdade é que eu acho que é muito difícil alguém que não tem, eu já não digo raízes, pode ser alguém que não tem raízes na Póvoa, mas que está a morar na Póvoa há 10 ou 15 anos, Sim. Esses conseguem sentir um bocadinho o que é o espírito de São Pedro. Quem vem uma vez, 2 vezes ou 3 vezes não consegue viver São Pedro como nós vivemos. Pois. Última pergunta. Como vejo o futuro das festas de São Pedro? Eu vejo as festas de São Pedro cada vez melhores. Achas que vem boa Acho que coisa sim. por aí? Acho que sim. Eu acho que cada vez mais, e podendo comparar estes 14 anos que estou à frente da associação, não só na minha associação, mas daquilo que acompanho das outras também, eu acho que todos têm evoluído, têm crescido, têm-se, não é modernizado, mas têm-se readaptado àquilo que é a realidade de hoje. E acho que têm toda a capacidade, todos os bairros, seja do Belém, como falei há um bocado, seja do bairro Sul, eu acho que todos nós temos capacidade para continuar a fazer. Ainda na entrevista de São Pedro que dei, me perguntavam se nós, enquanto bairro Sul, íamos continuar a ter capacidade para inventar e inovar coisas diferentes. Eu acho que sim. E acho que todos nós temos, não é? Todos nós temos. Aquela questão de que toda a gente não gosta, mas e eu não gosto de uma certa forma, mas acho que é a forma adequada de se olhar para as coisas. A questão do bairro grande, o bairro pequeno, Certo. eu acho que isso só tem a ver com a questão da centralidade e um bocadinho da dimensão de bairro em si. Mas não, há uma coisa que eu não admito, nunca admiti, nem vou admitir nunca, que aconteça isso. E eu não admito que ninguém critique o trabalho do outro bairro. Porque seja ele grande, pequeno, muito trabalho, pouco trabalho, está ali o trabalho das pessoas. Exato. E nós não podemos brincar com o trabalho das pessoas. Porque quem dá o seu tempo para isto, Exato. de forma gratuita, de forma muito pejorativa para a vida familiar, porque Acaba sempre. todos nós que passamos por aqui sabemos isso, e depois haver momentos em que se brinca com o trabalho de alguém, eu isso não tolero. Não tolero. Aconteceu-nos isso uma vez, e acho que, pelo menos penso que tão cedo mais ninguém se vai lembrar de uma coisa dessas. E na altura, na reunião da Câmara, eu disse exatamente estas palavras. Eu disse, foi no meu que fizeram. Obviamente que não era difícil perceber quem foi, como é óbvio. Quer dizer, se a água, se 180 litros de água ficaram azuis, não foi a claque dos Super Dragões que veio ali, não é? Certo. Pronto. E eu disse, além da água, foi o que estragaram. Não é? E isso é que me deixou mais revoltado. E disse lá, eu posso admitir que brincam com tudo e mais alguma coisa. Agora, brincar com o trabalho que nós temos, não admito. Assim como eu na noite dos tronos, na inauguração dos tronos, normalmente vou ver os tronos todos. Não tem problema nenhum. Vou vê-los todos. Porque acaba por ser uma Gostar, tradição da cidade. Posso gostar, posso não gostar. Isso é uma questão que é a minha opinião pessoal e guardo-a para mim, não interessa. Agora, nunca ninguém me vai ouvir dizer não gostei daquele trono porque é assim, é pequeno, é isto, aquilo. Não. Porque ali está o trabalho de alguém que se dedicou àquilo. E isso tem que ser respeitado. Por isso, a questão da grandeza dos bairros, não. Eu acho que cada vez mais nós olhamos para os tronos, olhamos para os arcos que cada um dos bairros utiliza, se vê-se que há trabalho, que há inovação, que já... Eu recordo-me, eu acho que nesse ano que fui na Rua dos Casados, nós já não usávamos, mas para aí 2 anos antes, ainda se levava nos arcos aquelas pilhas que pareciam umas armas de arremesso, não é? Quer dizer,
Hoje em dia já não se usa, todos nós usamos pilhas, todos nós usamos LEDs, já se usa em muitas situações as powerbanks e não sei o quê. E eu acho que isto é que vai fazer com que as festas consigam acompanhar a evolução, não perdendo a sua essência tradicional. Não é? Sim, porque são os bairros que acabam por fazer a festa de São Pedro. Sem dúvida, se não houver os bairros, não há as festas. Não é? Agora, também não estou como às vezes dizem, se o bairro A ou o bairro B não participar, deixa de haver festa. Não, eu acho que há. Não é a mesma coisa, mas haverá. Agora, a verdade é que a cidade precisa dos 6 bairros para poder fazer a festa com a dimensão que faz, sem dúvida nenhuma. E aos bocadinhos eu acho que todos os bairros têm conseguido dar aqueles passos e ir dando passos que vai fazer com que mesmo as gerações futuras consigam perceber e até ter gosto de acompanhar, porque nós vamos introduzindo, e falo outra vez aqui por nós, não é? Nós vamos introduzindo coisas novas, inovações, mas não vamos perdendo a essência daquilo que é as raízes, as tradições, não é? E acho que isso, nesse aspecto, eu acho que as festas têm tudo para continuar a melhorar e a crescer. Muito bem. Agora só falta dar-te aqui a fotografia que nós tiramos no início e gostava que assinasses, porque nós temos lá uma tradição no podcast que é tirar a foto e pedir ao convidado para assinar, para pormos no nosso cenário. Sim, senhora. Queres, Esta escreve? Escreve. A data? Não, podes, depois pomos, não interessa. Podias não saber o dia, então. Não, isso obrigatoriamente tem que saber. Pronto, e gostávamos de te oferecer esta lembrança do nosso podcast, que é o logotipo e o nome da vossa associação, para que possas lembrar deste dia. E eu não vamos mais abanar, que entretanto vou buscar uma coisa para levarem também. Para terminar, queres deixar uma mensagem aos que nos estão a ouvir e a ver? Sim, eu acho que, em primeiro lugar, agradecer, como fiz no início, o convite e dizer-vos que estou sempre disponível para o que precisarem. E dar-vos os parabéns, felicitar-vos por esta iniciativa, que acho que é de louvar e é... possivelmente houve aqui algumas reticências entre, acho eu, e daquilo que eu fui ouvindo, assim, pelos chamados corredores paralelos, não é? Aquilo é da matriz, a gente agora vai para a matriz. Continuamos a falar de uma coisa que não faz sentido nenhum. Não é matriz, é Póvoa. Por acaso daqui a Lapa não tem grupo de escuteiros, acho que não. Não. O da Póvoa 7 não é é da matriz? É núcleo. É núcleo, pronto. Eu sabia que não havia. Mas qual é o problema? Não vejo nisso um problema, não é... aquela doença do bairrismo a mim não me assiste, né, nesse aspecto. E por isso estou perfeitamente à vontade quando precisarem de alguma coisa da minha parte pessoal ou daqui da instituição, as portas estão sempre abertas. E depois além de felicitar-vos, é dizer uma coisa que eu acho que é importante hoje em dia e que às vezes nós valorizamos pouco, e que há um bocado falaste fomos falando sobre isso, que é a juventude se dispor a isto, não é? E isso é de valorizar e é muito importante. E acho que nesse aspecto vocês estão de parabéns, porque além porque às vezes as pessoas já podem achar que não, mas eu conheço minimamente a atividade dos escuteiros, por isso. E eu acho que ali vocês também não têm o problema de juventude, não têm um problema de incorporação de pessoas mais novas. Graças a Deus. E isso é claramente aquilo que é o futuro da cidade e é aquilo que é o futuro que esperemos nós do nosso país, que essa juventude que por aí anda consiga fazer um bocadinho diferente daquilo que nós estamos a fazer, do que a mim diz respeito e à minha instituição. Nós tentamos deixar para quem venha a seguir que as coisas possam continuar, possam fluir, mas não conseguimos garantir que isso possa ser possível.
E este vosso trabalho acho que é importante também para, junto da população mais nova, conseguir, se calhar, abri-los aqui um bocadinho mais a mente e perceber, porque em muitas situações, eu acho que em muitas situações se nota isso, que às vezes até pode haver miúdos com vontade, mas ficam retraídos porque acham que aquilo é para os mais velhos. Ali a gente não pode entrar. E estas coisas são importantes também para perceberem que afinal aquilo é uma casa aberta para quem quiser. E por isso, meus parabéns. Obrigada a nós por esta conversa. E assim termina mais um episódio da 38 à Conversa, especial São Pedro. Partilhem com os vizinhos, os amigos, o componente da rusga mais vaidoso e até com aquele amigo que diz que nunca mais volta ao São Pedro, mas já não pensa noutra coisa. Até à próxima e cuidado com as sardinhas, nunca se sabe se uma delas vai queimar na brasa. Sempre alerta! Convites exploradores, pioneiros e caminheiros, dirigentes e comunidade sempre alerta. Somos lobitos exploradores, pioneiros e caminheiros, dirigentes e comunidade.